Oi, gente, tudo bom? Voltamos aqui com mais uma professora, Mônica. Nós já demos aulas juntas. Uma pessoa que tem bastante tempo de experiência também. Ela vai dar dicas de inglês usando música como exemplo. É isso, Mônica? É isso, obrigada, Selminha. Eu usei muito a música para aprender inglês. Aliás, a música foi o que me incentivou a aprender inglês, porque eu cresci escutando os Beatles, mas eu não tinha ideia do que eles falavam, sobre o que eles estavam cantando. Foi um dos motivos principais de eu querer aprender o inglês, para entender as músicas dos Beatles, de todo mundo. Nunca vou me esquecer o primeiro dia que eu consegui entender uma música inteira dos Beatles. Foi um dos melhores dias da minha vida. Qual foi a música? Uma musiquinha bem fácil, porque tinha acabado de começar, mas foi aquela... Hello, goodbye? Não. Yes, exactly. You say yes, I say no, you say stop, and I say go, go, go. Tão fácil. E aí eu me lembro que depois, quando eu me tornei professora de inglês, acabei usando essa música em sala de aula para ensinar sobre os opostos. Eu também usei. Say hello, I say goodbye, you say hi, I say hello. Então a gente aprende os opostos através dessa música. E já usei a música para aprender inglês e também para ensinar inglês várias vezes. Por exemplo, eu me lembro que quando eu estava aprendendo inglês e aprendendo sobre o present perfect, o present perfect para mim não fez sentido nenhum até o dia que eu escutei e entendi I still haven't found what I'm looking for. Eu gosto dessa música também. Mas foi aí que a ficha caiu, que entendi, já sei então porque que a gente está usando o present perfect. É que a pessoa começou a procurar uma coisa lá no passado e agora no presente ainda está procurando e ainda não achou. Então só para eu ter uma ideia. Então eu achei que a gente podia trazer uma música aqui hoje para vocês, para dar umas dicas de como você pode explorar a música para praticar as 4 habilidades. A fala, a escuta, a escrita e a leitura. Então vamos pegar uma letra de uma música que é bem famosa, que todo mundo gosta, do Coldplay, a música Yellow. E nessa música a gente vai primeiro identificar os verbos no passado dessa música. E a gente vai identificar se os verbos são regulares ou irregulares. E vamos falar um pouquinho das pronúncias, principalmente dos verbos regulares no passado. Os falantes de língua portuguesa, de uma maneira geral, temos uma certa dificuldade em pronunciar aquele finalzinho do verbo regular no passado. A gente simplesmente acrescenta o ed, ou ed, né? Mas só que esse ed, para nós, falantes de português, naturalmente a gente acrescenta uma outra sílaba. O que não é sempre que acontece, né? Na maioria das vezes, na verdade, a gente não acrescenta essa sílaba. Porque já que está acrescentando 2 letras, você acha que então automaticamente está fazendo mais uma sílaba, né? Exato. E não é verdade. Quando eu estava aprendendo inglês, que eu aprendi, que fez bastante sentido para mim também, que quando a letra E está no final da palavra, aquele E é mudo. Né? Então, mais um motivo para que aquela sílaba que a gente acha que está acrescentando não ser acrescentada. Na maioria das vezes, não acrescentar uma sílaba, às vezes o final é D, tem um som de T, como se fosse o T, mas às vezes tem um som de D, como se fosse o D. E às vezes também a gente, na verdade, acrescenta mais uma sílaba porque ele vai ter o som do ed, né? E tem motivos para isso. Né? É isso que a gente vai tentar explicar hoje. Depois que a Mônica explicar, tudo vai ficar bem mais claro. Pois é. Então vamos ver a música Yellow, do Coldplay. Não vou cantar, não. Só vou recitar a primeira estrofe. Mas poderia, porque ela é cantora, viu, gente? Mas eu preciso de uma viola, alguma coisa pra acompanhar, né? Ou seja, porque cantar, cantar a Mônica toca de vez em quando em lugares, tal, canta. Então, a primeira, vontade. Vamos ver. Look at the stars, look how they shine for you, and everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called Yellow. So then I took my turn, oh what a thing to have done, and it was all yellow. Vocês vão acompanhando aí em cima, tá, gente? Tá lendo aí? Ok. O primeiro verbo que eu vejo no passado é o verbo to be. Were. They were all yellow. They were. No presente seria they are all yellow, mas como a gente está falando no passado, they were all yellow. E o verbo to be, que é aquele verbo que acompanha a gente desde o kindergarten até o fim das nossas vidas, a gente aprende o verbo to be para sempre, né? Bom, para quem não sabe o que é kindergarten, é o jardim. Jardim de infância, Então, o verbo to be. No plural, were. No singular seria was.
mas ainda não tem esse verbo nessa história. O próximo verbo é o verbo call, no passado. Called. It was called yellow. Called. Então o sonzinho daquele final é D, é só o sonzinho do D. E para quem ainda tá bem assim, iniciante, né, no inglês, então call é chamar. Chamar. Então called, chamou, ou qualquer forma do chamar no passado, para qualquer pessoa, tá, gente? E call é um verbo regular, por isso que a gente acrescenta o ED. E esse ED, o E é silencioso, a gente não pronuncia, então o último som vai ser o som do D. So, called. Tem uma razão para isso, gente. É porque o último som do verbo call, ó, é o som da letra L, ó. E é um som que vibra. Quando a gente, se você bota a mão aqui no pescoço e faz ó, você vai sentir essa vibração. Se ela tem a vibração, é porque o som dessa consoante é o que em inglês a gente chama de voiced. Ela tem voz. Então, se o som daquela última consoante tem voz, se ela vibra aqui no gogó... Não precisa ser cantor, quer dizer, todo mundo vai poder fazer essa prova. Todo mundo vai poder fazer, pois é. Se aquele som vibra aqui, então o final é D, vai ter o som do D. So, called. Né? O que mais que a gente tem nessa primeira parte da música? So then I took my turn, all what I think to have done, it was all yellow. Então o próximo verbo é o verbo take no passado. O take é um verbo irregular, então o passado do take é took. E temos também o verbo to be no passado, mas dessa vez singular. It was all yellow. Ok? E aí a gente passa para a segunda parte da música. Na segunda parte da música fala I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do, cause you were all yellow. I drew a line for you. Oh, what a thing to do, it was all yellow. Então vamos ver aqui. O primeiro verbo é o verbo swim no passado, que é um verbo irregular. I swam across, então falamos do verbo swim. I swam last week. Did you swim last week? Last week? I don't think so. No, I swam last week in the river, the Susquehanna River. Yes. And the next verb is the verb jump. O último som do verbo jump, que é pular, é o som do não vibra. Não vibra mesmo. Não vibra. Então, se esse último sonzinho não vibra, é sinal de que o som do ED no passado vai ter o som do T. Então, jumped. Jumped. Você não está ouvindo o som do E, você está ouvindo o som do P, T, jumped. Que o E é silencioso e aquele D vai ter o som do T. Do T. Porque o som do P é um som que é voiceless. No voice. Então não tem muita voz, então não tem vibra. vibração. Okay? O som do O, do verbo call, vibra. Então é voiced. O, vibra. Mas o P, P não vibra. Então é voiceless. Então quando o som daquela última consoante do verbo é voiceless, quando não vibra, no passado, o D será pronunciado como T. Jumped. Jumped. Mas como todas as regras têm suas exceções, né? A gente falou sobre o som do D, do T. Mas às vezes a gente acaba acrescentando aquela sílaba, como eu falei no início. E isso acontece quando o verbo termina com o som do D ou o som do T. Por exemplo, o verbo decide, decidir, decide. O último som do decide é o D. A gente fala decided. Decided. Aí, realmente a gente acrescenta uma sílaba a mais. Dessa vez a gente acrescenta a sílaba, o que faz sentido, porque vai ter o mesmo som. É o decide, D. Né? Então faz sentido acrescentar mais uma. Repetir. Repetir, então a gente tem um exemplo com o decide, decided. Vamos pensar agora no verbo que termina com T. Attempt. Ok. Attempt, que é tentar, né? Attempt. No passado, a gente coloca o ED e acrescenta mais uma sílaba, porque o attempt termina com o som do T.
So, attempted. Attempted. Né? Então, a gente falou sobre 4 verbos regulares. A gente falou sobre o verbo call, que no passado fica called. A gente falou sobre o verbo jump, que no passado fica jumped. A gente falou sobre o verbo decide, que no passado fica decided. E falamos sobre o verbo attempt, que no passado fica attempted. Né? E aí, escuta a música Yellow, da Coldplay, e quando você estiver escutando, deixa o seu ouvido bem aberto para esses detalhes. Isso. Né? Para ajudar a internalizar essas regrinhas. Eu acho que ajuda bastante. E você pode fazer isso com qualquer outra música. Qualquer música que você goste bastante, mas também com a intenção de melhorar seu inglês. Tente analisar a letra da música. Identifique os verbos no passado, ou os verbos no presente contínuos, ou os verbos no presente perfeito. Se liga na pronúncia também. Isso, né? Isso. É. Porque se você gosta da música, ou se você lembra a música e você aprende como pronunciar as coisas, na hora que você for falar, você vai pronunciar corretamente. Aí acaba saindo naturalmente. Né? Aquela pronúncia acaba saindo naturalmente com a ajuda da música. Excelente ferramenta de aprendizado. Maravilha, muito obrigada, Mônica. De nada. Acho que vocês vão gostar, gente. Aproveite, curtam a música e se tiverem dúvidas, é só perguntar, ok? Fazemos um outro dia aí? Sim, com certeza. Talvez eu vá pra Flórida pra swim. Aí eu posso voltar pra Pensilvânia e dizer, I swam in Florida. Quem não lembra, eu sou da Flórida. Venha. Let's swim. Let's swim. Bye, guys. Bye, bye.